Como vender mais e sem sacrifícios, sem esforço, sem tanto estresse, sem tanta explicação. Eu estou recebendo muitas perguntas que eu estou fazendo uma pesquisa em meu Instagram. Perguntei para a maioria de minhas alunas e seguidoras quais são as maiores dificuldades para crescer o negócio. E literalmente tudo que eu escutei é referente à venda. Eu quero ganhar mais dinheiro, e eu quero vender mais, quero ser mais conhecida, quero me destacar. E muitas têm uma dificuldade tremenda para sair do lugar da escassez. E eu vou falar sobre isso hoje em la classe. Então, assim que, buenos dias para quem está aí já escutando-me. Estou fazendo classes, empecé a hacer classes todos os dias, 6 da manhã, com a intenção de ajudar ustedes emocionalmente, espiritualmente, e que isto vai ser em meu negócio? Todo, porque a empreendedora é o negócio. Então, eu sou meu negócio. Se eu não estou bem, meu negócio não vai estar bem. Então, é muito importante nós outras saber cuidar primeiro de si, amar primeiro a si, porque normalmente todas as empreendedoras, e eu incluo homens aqui também, empreendedores também, por la primeira vez aqui, buenos dias Ochoa, buenos dias quem está ligando agora, excelente buenos dias, hoje vamos aprender demasiado, ok? Então, os homens também têm uma carga gigantesca naquela preocupação, tenho que vender. Só que entre um homem e uma mulher existe uma diferença. O homem, ele só tem a preocupação de generar ingressos. Mira, não vamos generalizar que é 100%, pero é a maioria. Já a mulher tem que cuidar da casa, cuidar de los hijos, gerenciar o negócio, vender as tortas, atender o cliente, e nós outros também somos seres lunares. O que é seres lunares? Seres que cambiam de humor conforme a luna. E não importa depois que você já tem seus 50 anos, que já passou suas etapas aí mensuais, vai continuar igual. Temos hormonas diferentes em nosso corpo que condiciona nossa mente, nossas emoções e nossas atitudes. Então, se você não tem esse conhecimento, é muito importante entender que a mulher é um ser único e temos um poder gigantesco, pero nós outras mulheres canalizamos este poder de forma diferente, ou melhor, não canalizamos este poder, porque estamos envolvidas literalmente com tantas outras preocupações que não deveria ser. O que passa com uma mulher que começou a empreender agora, hoje já tem 1 ano, e está enferma, pensando em desistir, o negócio não vende, pero tem que fazer, porque ela não tem outra opção, ou tem que generar ingressos, e a busca a ideia sempre é, ou eu vou trabalhar para alguém, ou eu tenho que vender desde casa. E muitas vezes, eu não sei vocês, pero escreve aqui nos comentários, quem aí é cobrada por la pareja, quando é casada, que tem que compartilhar em casa, que tem que aportar dinheiro em casa. E muitas outras não são casadas, pero são madres solteiras e têm uma preocupação na cobrança mental que se tenho que generar ingressos para minha casa, tenho que cuidar de meu filho, e esse tenho que mata qualquer coisa. Esse tenho que fazer, ele vem desde a necessidade, ele vem desde a escassez.
E aqui em esta classe, o que eu quero dizer para ti, o melhor em esta charla, esta conversação, é diminuir esta pressão mental que você tem que fazer, que você tem que gerar ingresso e descobrir realmente o que você deseja, realmente o que você quer. Porque quando você começa a trabalhar, quando eu, por exemplo, vou abrir inscrições de meus cursos, ou quando eu empecei meu negócio de reposteria, ou pode ser qualquer outro tipo de empreendimento, qual foi a mentalidade que eu tinha e o pensamento que eu tinha e tenho hasta hoje? Eu vou começar a empreender porque quero. Eu vou vender tortas e vou vender quequitos porque me gusta. Me gusta vender, me gusta atender, me gusta ver meu negócio crescendo. Hoje, como sou professora, hoje a mim me gusta ajudar, me gusta atender, me gusta das classes, me gusta ensinar. Isso me traz prazer, isso me traz felicidade. Então, é muito fácil para mim vender, porque eu hago desde a felicidade, e não desde a pressão, e não desde a obrigação. Pero, ojo, mesmo eu que empecei meu negócio e vivo, e eu também tenho meus momentos de pressão e preocupação. Pero estas situações passam em nossa vida quando eu entro em la mentalidade de escassez, literalmente. E quando você perceber que você entra este mês, tenho que vender $5.000. Este mês tenho que vender $1.000, porque se eu não vendo $1.000, eu não pago minhas contas. Se eu não vendo $500, meu filho não come, não paga o alquiler. Então, aí genera uma pressão, como se o mundo espiritual, ou digamos assim, para quem crê, o universo quântico, obrigatoriamente tem que fazer o que você quer. Então, a questão é, tu pode generar tus ingressos, pode vender $2.000, $3.000, $10.000, o que seja. E não importa, pode ser vendendo cupcakes, pode ser vendendo tortas, pode ser vendendo quequitos, pode ser vendendo o que você deseja. Pero, desde que dentro de tu mente, dentro de ti, de tu ser, você crê realmente que vas a vender. Então, você tem que já ter este valor como já hecho. Então, há um câmbio entre eu ter um número de faturação mensual e eu literalmente, tenho que vender allá. Como se eu miro o número quase hacia arriba, porque é assim, tenho que vender 5.000. E quando você empieza tu negócio e tem uma meta, um objetivo, chicas, é muito importante empezar o mês de ustedes tendo uma meta, tendo um número de faturação. É muito importante. E todos os dias dormir e despertar, já crendo que você realizou este número, crendo que que já está hecho. Prof, mas não está. Está. E só empezar a hacer tus estratégias de ventas. Então, mira, eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim, quem tem dificuldade de vendas, o que você faz durante o mês? Que ação que você executa para que o universo pueda trabalhar a tu favor? Porque se você só pensa em vender, pero não faz nenhuma ação, o universo, e eu digo o universo no sentido de Deus, para muitas aqui que preferem utilizar o nome Deus, também não vai se movimentar. Não é que Deus não quer te bendecir, não é que Deus não quer fazer nada por ti, é que nós outros somos seres humanos com livre-arbítrio.
Então, é como se você está passando uma informação para o universo de que você não quer ser nada. Você se estanca e você espera algo passar. Espera a crise passar. Espera a economia melhorar. Espera uma relação familiar passar. E muitas de nós outras somos impactadas diretamente para quem tem relações de casamento, ou vive com papá, ou vive com mamá, porque sim, existem muitas mulheres que vivem num núcleo familiar grande, ou você já eres abuela, ou bisa, e tu filha vive contigo, tu neto vive contigo, e tudo isso impacta diretamente sua vida, tudo isso impacta diretamente tus resultados, porque uma mulher ou uma senhora muito estressada, muito preocupada, muito dentro do tenho que fazer, não sei o que fazer, Senhor, ajuda-me. Então, tem que entender que existem coisas seculares, estratégias seculares. O que é uma estratégia secular? Tens que entender de vendas, tens que pôr em ação alguma estratégia, alguma promoção, alguma oferta. Tem que publicar em tu Facebook, tem que criar uma promoção e criar um grupo de WhatsApp, um grupo de difusão, tem que criar algum tipo de ação. Aí sim Deus te vai ajudar, aí sim Deus te vai abrir uma porta. Mas se você, quando está com tanta dificuldade, porque de verdade, o que passa? O que realmente passa dentro de nós outras, eu vou me incluir, diga assim, eu tenho que ganhar isto, pero al fundo de mi coração, eu não quero. Você queria gerar ingressos de outra forma. Muitas vezes temos heridas de infância, mulheres, temos heridas de infância que queremos ser cuidadas. Queremos que nosso esposo seja o provedor. Muitas vezes você não quer trabalhar em este dia. Muitas vezes você não quer fazer isto em este dia. E quando você tem estas emoções de la qual você não quer fazer e você hace porque tienes que fazer, aí que vem, ou melhor, não vem resultado. Perdão, caiu minha arete. Aí é que não vem resultado, porque você hace desde o sentimento de la escassez, do tengo. Então, mira, você aqui mentalmente quer, pero sentimentalmente tu expectativa é outra. Não tenho ganas, queria estar melhor, se sente depressiva, se sente às vezes triste, se sente cansada, muitas vezes quer desistir. Aí eu pergunto, mira, se você realmente está fazendo algo que te gusta, por que queres desistir? Realmente você quer desistir de negócio ou algo está passando em tu vida de la qual não te permite fazer o que te gusta com amor? Porque muitas vezes você ama fazer tus tortitas, ama empreender, le gusta fazer, pero você tem outros problemas sentimentais e emocionais que refletem diretamente em tu negócio. Então, aí você já está em uma frequência negativa, com pensamentos negativos, de que não quero, tenho vergonha, tenho medo. E, reinas, literalmente, muitas, mas muitas, fazem as coisas desde o medo. Desde o medo, que é desde a dúvida. Será que vai vender? Será que vai funcionar? Não sei se eu chego ao fim de mês. Não sei. Ai, Deus meu, ajuda. Então, tudo isto, vocês têm que entender que impacta diretamente em tus resultados. Impacta diretamente em tus vendas. Prof, ajuda como vender sem sacrifício.
Como vender sem doler? Como vender sem sofrer? Então, Mireina, há esta opção. Como? Colocando todo este peso em Deus. Colocando todo este peso em Cristo. Porque tudo puedo em aquele que me fortalece. Prof, que tem a ver uma coisa com a outra? Ai, vamos allá. Muitas de vocês têm que entender que nós outros somos seres humanos aqui na Terra, pero somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Não é este corpo é só um carro. Este corpo é só um veículo de recepção, um veículo de la qual o espírito que o eu sou vive dentro de mim utiliza para ter experiências aqui na terra. Somos seres espirituais com um poder tremendo, mas temos poder tanto para realizar o mal, quanto para realizar o bem, quanto para ter abundância, prosperidade, quanto para viver na pobreza, na escassez, na dificuldade. E quando eu hablo para viver o bem, ou viver o mal, ou fazer o bem, ou fazer o mal, eu não estou dizendo que é matar, roubar, furtar, trair pessoas, não. Quando eu estou falando que nós outros somos muito eficientes para fazer o mal, é mal a si próprio. Viver enferma, viver com dolor, viver na pobreza, viver na escassez. E como que você tem o poder de quedar aí estancada, parada, sofrendo? Com os pensamentos. Que foi o que expliquei ayer em la classe. Quem estava aqui ayer em la classe? Eu vou repetir de novo o que eu falei ayer al final de la classe, porque muitas de vocês não viram. Que foi que como eu vender mais? Como atrair clientes que realmente param de reclamar? Como atrair clientes que valoram meu produto? Porque o que passa com muitas de vocês? Você tem vergonha de cobrar o preço justo? Por quê? Porque a competência está cobrando um preço mais barato. Muitas vezes você não sabe valorar do produto e explicar como que a bendita competência está conseguindo vender este produto a este preço, porque está tendo prejuízo. Como? Você não consegue. Reina, é simples. Realmente a persona, o vizinho ou a competência não está ganhando dinheiro. Existem pessoas que entram em tanto desespero que regalam o trabalho e queda no 0 a 0. A persona a persona não vendeu e é melhor vender pelo preço de custo para não perder. Aí você vê a persona vendendo uma porção de torta 3 leites a $1. E aí você pensa, não, eu não consigo vender a $1. Se eu vendo a $1, eu tenho prejuízo, não vou ganhar, eu vou perder, nem paga os insumos e me mano de obra. Então, realmente, você não pode basear-se em el preço da competência. Você tem que calcular tus preços. Mas muitas vezes, você queda pensando, pero se eu vendo a este preço, não vai vender. Então, todos os pensamentos que estão dentro de tu cabeça te juega contra. Por isso é muito importante vigilar tus pensamentos, saber o que você deseja, saber quais são tus ganâncias, confiar em tu trabalho, confiar em ti, confiar que tem um Deus dentro de ti, não é hacia afuera. Porque crê que Ele sabe tudo que você hace, porque Ele sabe tudo que você necessita, porque eres tu. Compreenda, meu amor. Tu e Deus eres uno. Nadie va al Padre a não ser por mim. Jesus ensinou isso. Nadie se conecta com Deus. Mira a tradução do que Jesus falou. Nadie
va al Padre a não ser por mim. Aí você pensa que tem que orar a Jesus para que Jesus hable a Deus o que você quer. Se você tem esse pensamento, Miraína, Deus não te escuta porque você está falando para alguém hacia afuera. Porque Deus, ele vive dentro de ti. Como funciona? Eu me conecto com o Espírito Divino que está aqui dentro de mim. Entendeu? E me conecto com ele e hablo com ele, que ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Ele está em tudo e está em todos, inclusive vive dentro de ti. Porque somos seres de luz. Se somos seres de luz, onde está a luz? Dentro de mim. Eu sou a luz. Eu sou o caminho. E a vida. E a vida eterna. Por que eu sou a vida eterna? Porque foi isso que Jesus veio te ensinar. Ele veio a dizer para ti que não há morte. A morte é solo terrena. A morte é solo aqui. Você é um ser eterno. A vida é eterna. E se você crê que necessita ser salvo, salvo já está. Quando você assume e toma consciência de que há um Deus dentro de ti, de que há um ser, uma fuente, um universo, um poder, um Deus, Cristo, não importa o nome que você lhe ama, que vive dentro de ti e sempre se conecta com esse poder que é maior que tu, que é o Todo-Poderoso, mas vive dentro de ti. E quando se conecta com ele, você também tem os mesmos poderes. É isso que Jesus disse: se credes em mim, puedes fazer mais maravilhas que eu. Então, se Jesus podia andar sobre as águas, tu também puedes. Pero não queremos andar sobre as águas. Queremos só vender nossa torta. Queremos só sair da pobreza. Queremos só sair da escassez. E eu não vou excluir queremos porque vocês querem, porque eu já saí. Porque um dia também eu estuve aí. Quem não sabe, eu venho de uma família extremamente pobre. Venho de uma granja. Pobreza não é uma família humilde, é pobreza mesmo. Um dia eu vou mostrar as fotos para ti. Então, reina, eu consegui, eu sou a única de minha família que sou em outro nível social. Não sei como estão meus primos, porque praticamente eu não converso com todos, mas sou das poucas que consegui sair. E nada te vai sair, te sacar de aí se você não toma ações, se você não toma atitude. E quais são as primeiras atitudes que eu tenho que tomar a partir deste momento que estou tomando consciência? Quais, vou falar despacio, quais são as ações que eu tenho que tomar a partir do momento que eu tenho consciência de que eu tenho o poder de destruir minha vida ou construir minha vida. Empeça a crer que tu puedes. Empeça a crer que tu eres la elegida. Empeça a crer que se tu tuvo las condições, conseguiu visualizar, ver-se, se Deus puso em tu coração o sonho, o desejo de empreender, é porque é para ti. O que passa? Se você não pode sola, busca pessoas como eu que pode te apoiar, tanto com conhecimento espiritual, como com conhecimento profissional, porque necessitamos de mentores. Jesus era um mentor, correto? Ele ensinava às pessoas qual é o caminho que leva hacia Deus, qual é o caminho de la vida eterna. Ele vindo para despertar muitas pessoas. Eu também sou um ser de luz que tem um propósito em minha vida de despertar muitas pessoas. Eu já tenho um propósito em minha vida, pero mi propósito de vida, minha missão é diferente da missão de Jesus, ok? E você também eres um ser divino e também tem tu propósito de vida. Muitas vezes tu propósito de vida não é a ser o que estou fazendo e nem a ser o que Jesus hizo.
Às vezes tu propósito é ser uma excelente madre. Às vezes tu propósito é cuidar de uma família e prosperar. Às vezes tu propósito é solo ser uma empresária, uma empreendedora, dar emprego para outras pessoas, compartilhar e ajudar a sociedade, dando empregos, oferecendo empregos. Isto também é uma bendição divina. Então, quem tem dúvidas, que diz assim, ai, existem esses empresários milionários que não são cristianos e tem plata, e tem plata, e tem plata, e eu não sei, e eu sou tão cristiana, eu me vou na igreja, eu oro, eu pido a Deus, e eu hago, e eu me quedo aqui na escassez, e eu me quedo aqui na dificuldade, eu não sei porque Deus escorreu eu para sofrer em esta vida. Se você tem estas dúvidas de por que uma pessoa às vezes não habla de Deus, né? E é bendecida financeiramente, eu vou dizer para ti porque um ser que segundo tu, né? Porque segundo tu, a falta de conhecimento. Segundo tu, a pessoa, ela não é cristiana, então quer dizer que não tem o poder de Deus dentro dela. Eu vou dizer uma coisa para ti. Todo ser humano é um ser de luz. Ele pode estar em las trevas, ok? Ou ele pode encontrar o caminho da luz. Todos somos semilhas divinas, centelhas divinas de Deus. Todos. Quando um homem ou uma mulher descobre o poder do eu sou dentro de mim, porque eu quero empreender, vou vou executar, não vou desistir de missões, porque sinto que isto é para mim. E hace isto desde la coragem, desde el amor, desde la buena intenção, e hace sin dudar. E mesmo que toda a realidade diz, e as pessoas diz para ti, não vas a conseguir, isso não é para ti, não tens plata, não tens dinheiro, não tens conhecimento, não importa, é aqui que entra a palavra de Deus. Se você deseja e você decide que isto é para ti, te garantizo que Deus abre portas e vai enviar pessoas que te vai te dar conhecimento e te vas a capacitar-se. Vas a ter experiências, aprendizagens que vai levar você a realizar tudo que você visualizou um dia aqui em tua vida. Mas isto depende de tu câmbio de mentalidade e dizer, eu puedo, eu consigo, eu vou ser. Porque sair da depressão, da enfermidade, da situação negativa, tem que ser tu vontade, tem que partir de ti. Deus não vai enviar um anjo e dizer, sai de aí, não. Você tem que despertar e dizer, basta, hasta hoje, eu não quero mais esta vida para mim. Eu não aceito estar mais fazendo isto aqui. E cambia-te. É um trabalho que está mal, sai dele trabalho em nome de Jesus. É tua empresa de pastelaria que você já não aguenta mais, não quer, para. Vá trabalhar e buscar um emprego se você vai ser mais feliz. Presta atenção. Tudo que você faz com felicidade, com amor, com dedicação vai prosperar. Pero tudo que você faz a partir da necessidade, da escassez, não vai prosperar, vai te trazer dificuldade, depressão, cansaço. Então, é por isso que é muito importante você decidir, vas a ser o que está fazendo com amor, dedicação, vas executar as estratégias corretas, porque um grande empresário, ele pagou um preço muito alto quando começou. Incluso eu também, quando empecei meu negócio, hoje vocês me veem aqui, uma cozinha reformada, uma casa muito bonita, vivo num bairro muito lindo, praia de um lado, praia do outro lado, vendo em dólar, vendo para todos os países do mundo, tenho milhares de alunas pagadas, tenho milhões de seguidores. Hoje é uma maravilha para mim, pero mesmo assim eu tenho dificuldades. Agora existe uma coisa, quando eu empecei, que preço que eu paguei, que decisões eu tomei.
O que eu decidi a ser, e a ser, e a ser, e a ser, hasta chegar aqui. Então a pergunta aqui é: que estás fazendo? Que estás pensando? Qual é tu sonho? Mirem, chicas, existem muitas crenças e muitos bloqueios da seguinte forma: ah, mira, eu só quero ganhar o dinheiro do mês e não quero ser rica. Mira, para Deus, te dar 1 milhão e te dar $1.000 é a mesma coisa. Porque não existe isto para Deus, entendeu? Então aprenda a pedir, porque está escrito: pedir e te vou a dar, bate e a porta se abrirá. Pero você está batendo em la porta correta? Você está sabendo pedir? Não, escreve aqui nos comentários: tu estás sabendo pedir? Você de verdade, quando pede, quando ora, o que é pedir? Ter um sonho grande, um desejo. Quando você pede, realmente você crê que tu pedido pode ser realidade? Ou você pede para Deus: ai Deus, como eu queria ter uma pastelaria, sabe? Então, mira, se um dia aí você conseguir enviar uma pastelaria hacia mim, eu vou me quedar muito feliz. Ojalá, ojalá, alabado seja o Senhor, é o dia que eu conseguir minha pastelaria. Amiga, de verdade, se você está pedindo desta forma, olvídate, tu pastelaria nunca vai chegar, ok? Sabe como chega as coisas? Quando você dá o primeiro passo. Porque se você está pedindo uma pastelaria hacia Deus, pero você nem hace tortas em casa para vender. Se você está pedindo primeiro uma pastelaria para depois começar a fazer, nunca que isso vai passar. Vai escutar todas as histórias das pessoas exitosas. Aquele que construiu. Não é o herdeiro, a pessoa que conseguiu do abuelo, da tia, não. É quem construiu. Quem constrói, quem hace, quando Deus quer bendecir, você empeça em la cocheira, você empeça em la vereda, você empeça vendendo, caminhando, você empeça com uma canastra, você empeça com uma trufa, você empeça com brownie, você empeça vendendo dentro do bus, você empeça vendendo donde sea. Mas você empeça aqui, ó, com um sentimento, mira, dentro de tu coração, que é o início de uma grande bendição. Que você vai ter uma história linda para contar para tus bisnetos, para tus netos, de crescimento, o que é transformação de vida. Porque você decidiu hoje pagar um preço por tu sonho. E aí é quando você vai ver milagros em tu vida. Porque, Reina, eu vou dar um exemplo de quando eu decidi ser professora. Todas de vocês sabem minha história. Quem não sabe, um simples resumo. Eu, quando comecei meu negócio, necessitava a generar ingressos e não sabia falar. Não sabia falar espanhol e nem sabia escrever. Pero me encantava cozinhar, me encantava estar em minha cozinha. Eu era especialista em fazer tortas altas? Não. Eu empecei fazendo tortitas, quequitos, sencillitos. Foi assim que eu empecei. Pero tudo que eu fazia com muita felicidade. Cada venda que eu tinha de 10 soles, que significa, aqui 10 soles, significa $3. A cada $3 você não tem noção da felicidade que eu tinha quando eu vendia. Porque para mim eu não creia que era possível. Eu, que era administradora, executiva de empresas, eu era especialista em vendas, eu estava começando a empreender. Meu sonho, e eu sempre trabalhei para grandes indústrias e administrava milhões. E meu sonho era ter mis milhões, multiplicar mi plata, trabalhar para mim. Pero quando eu empecei, você crê que eu teria milhões? Não. Eu tinha miles? Não. Eu não tinha plata. Eu não tinha dinheiro. Por isso eu empecei a vender produtos de $3 dentro de minha casa. E eu passei isso 2 anos. 2 anos.
Hasta um dia eu poner em minha cabeça que eu queria ensinar mulheres a empreender em casa, porque com um ano meu negócio prosperou grandemente. E dentro de minha casa, eu vivia em um departamento quadrado, chiquito, um mini departamento. Aí eu construí uma cozinha oculta, uma empresa de delivery de tortas. Aí dentro eu vivia com minha família. Na época era casada, vivia aí com o esposo, vivia aí com 2 filhos e pus aí dentro umas 4 funcionários. Para eu passar na cozinha, eu tinha que permisso, porque não tinha espaço. Porque se eu tivesse pedido a Deus primeiro, me dá um espaço em la calle para eu abrir meu negócio, eu não tinha plata. O que eu hice? Vou começar com o que tenho, como tenho, com o que tenho. E foi o que eu pensei dentro de casa, crendo, vai funcionar, vai funcionar. Em meu cérebro nunca passou a dúvida, vai dar errado. Pero não se preocupe, porque Deus envia sempre os demônios do outro lado para avisar. Vai dar errado. Porque está sendo isto? Aqui em Peru não funciona. Aquela pandemia, nada te vai comprar. Não se preocupe, porque mesmo quando você não tem dúvidas, quando você sabe exatamente o que você deseja, vai ter pessoas ligando em tua orelha para dizer que tu não puedes, que é difícil, que tu não vas a conseguir. E isto é um exame, é uma prova, uma prova divina para saber, será mesmo que é isto mesmo que ela quer? Será mesmo que ela vai resistir a todas as tempestades e dificuldades? Vamos ver o que a senhora Juliana é capaz de superar em pró do sonho dela. Porque há testes, há provas. E o que está passando em tua vida? Em la primeira dificuldade, em la primeira tempestade, a senhora aí que passa... Ai, não sei se é para mim, tá difícil vender. Ai, lá crise, é que lá vecina, é que minha orelha, é que minha artrite, é que meu estômago, é que meu hijo, é que. Eu não. Todos em me falar, eu não desisti. Mas está pensando que não me dolia? Que eu não parava às vezes 3 dias? Que eu também não quedava meio depressiva? É normal. Eu não sou mulher de hierro para dizer para ti, nem hipócrita para dizer para ti que eu fui forte as 24 horas, todos os dias. Não. Os pensamentos também me vêm. O cansaço. Também já pensei em desistir. Pero era só um dia. No outro eu despertava. Não vou desistir. Isso é para mim. Eu vou conquistar. E quando eu decidi abrir minha escola, porque eu comecei meu canal no YouTube, criar conteúdo em redes sociais e vi que eu poderia generar mais ingressos com minha escola presencial, o que eu hice? Não tinha plata para alquilar. Era muito caro alquilar um espaço em la calle, é muito caro. E tinha que ter silhas, tinha que ter mesas, tinha que ter equipos, tudo de uma escola. E eu não tinha nada. Pero como um normal ia quedar? Não, vou trabalhar. Uma pessoa normal ia pensar assim: vou trabalhar mais, vender mais tortas, guardar uma plata e com esta plata eu guardo, alquilo um espaço e vou comprando os equipos ao pouco, hasta daqui 1 ano, 2 e eu abrir minha escola. Sabe o que é louca? Porque tu tem que ser louca. Porque se você realmente crê que há um Deus dentro de ti, que Deus tem um propósito em tua vida e que as coisas vão passar, e eu reto a Deus. E eu reto. E me reto também. O que eu hice? Pus em minha cabeça. Vou alquilar um espaço. Vou buscar um espaço. Com que plata? Não sei. Deus proverá. Deus proverá, pero vou a buscar um lugar para eu alquilar. Busquei, mira, nunca tinha uma casa para alquilar cerca de onde vivia. Eu estava aí há 3 anos e nunca vi uma casa para alquilar, nunca. Um dia eu estava em minha cozinha e eu senti que Deus falou comigo, barra
e vá buscar. Barra, eu vivia num condomínio, num edifício, e Deus falou comigo. Barra e vá buscar uma casa para alquilar. E eu estava com um shorts, roupa de casa, assim, mira. E aquela voz começou, para mim era Deus, começou a incomodar-me. Barra e vá buscar uma casa para alquilar, para você começar a dar classes. E em minha cabeça venia o demônio, não? Com que plata? Com que dinheiro que eu vou fazer isso? Com que plata? Barra e vá buscar uma casa para alquilar. Reina, fui. Barrei, cerquita, não encontrei. Aí a voz continuava em minha orelha. Vá ao parque. Porque atrás do condomínio tinha um parque. Vá ao parque. Me fui ao parque. Reina, encontrei uma casa para alquilar. Linda, maravilhosa. De frente ao parque. E eu pensei, Jesus, isso deve ser muito caro. Mas, perguntar não paga, vou perguntar. Chica, eu juro, em el mesmo dia, a dona de la casa iba allá e me falou, mira, não quer mirar para você ver, porque o alquiler era 3.500 e eu não tinha. E ela tinha que pagar 3 alquileres de garantia para entrar em el lugar. Chicas, mira só como é quando você decide dar o primeiro passo. Aí os milagros acontecem. O milagre não acontece com você sentado. Recorda que quando Jesus foi curar o cego, Jesus perguntou a ele, queres ser curado? Tens que querer. Jesus não passava assim, ó, te curei. Não, vai ler o Novo Testamento que Jesus perguntava, queres ser curado? Ou muitas de las sanaciones e milagres de Jesus, a persona caminhava, a senhora do fluxo de sangue, ela passou a mão em Jesus, pedia, mas pedia com tanta fé que sabia que com uma só palavra, hecho está. Então, eu sempre tive esta convicção em mim. Talvez seja aí a diferença entre eu e tu. Que eu hice? Fui à tarde, vi a senhora, e quando eu liguei, mira, presta atenção, eu fui buscar um espaço, uma casa para dar classes. Chicas, vocês não vão crer que eu me emociono. Chicas, quando eu liguei allá, o espaço era uma escola. Já era um lugar de dar classes. E eu passava aí todos os dias, há 3 anos, e eu não sabia que aí era uma escola. Mira como Deus é, pero eu dei o primeiro passo. Já estava preparado este lugar para mim. Imagina se eu não tivesse salido dele lugar e tivesse, não tenho plata, pero não tinha, ojo, aún não tinha plata, pero quando vi que era uma escola, eu senti em meu coração, essa aqui, pero tinha outro problema, eu não tinha as silhas, o espaço, e também não tinha a plata do alquiler. Eu queria muito aquele lugar, e hice uma proposta para a senhora que era assim. Vou contar a proposta. Eu liguei a dona e falei com a dona. Falei, mira, me encantou o lugar. Quero alquilar, pero não tenho dinheiro para a hora. Isto era dia 15. E eu só vou ter a dia 1º. Você pode alquilar para mim, como se segurar para mim, e eu te dou o dinheiro dia 1º, em 2 semanas. Chicas, isto não existe quando você vai alquilar. Créeme, a senhora falou o seguinte para mim. Falou para mim, mira, Juliana, eu não sei o que passou, porque tem um homem que também, outra pessoa que quer alugar e tem na plata, já para me pagar a hora. Pero a mim me gostou a ti, me gostou. Não sei o que senti,
que eu vou alquilar para ti, isso te me paga dia 1º. Chicas, eu saí de aí dizendo assim, Senhor, graças. Agora como que eu vou pagar? Porque eu não tinha noção de como eu ia pagar. Eu tomei uma decisão de alquilar e agora eu tinha que trabalhar. Já isso é loucura. A senhora alquilou, chicas, em la família, eu liguei, falei, não pedi permisso para esposo, não pedi permisso para nada, eu senti meu coração e executei. Em meio da semana, eu falei com o esposo que eu ia fazer um préstamo em el banco, e aí com préstamo eu hago em cotas e pago alquiler. Em resumo da história, eu consegui uma pessoa que me prestou o dinheiro, me deu todo o dinheiro e falou, mira, tá aqui o dinheiro para ti e págame quando puedas. Mira, um milagro atrás do outro. Agora, imagina se eu tivera escutado a voz de Deus dizendo, empeça a hora, arranca a hora, empeça a dar classes a hora, e eu tivera aí, não, Senhor, sabe que? É que eu não sei hacer tortas. Ai, Senhor, mas se eu saio desse emprego, eu não sei o que vai ser de minha vida. Ai, Senhor, mas é que se eu empeço a fazer este curso, eu não tenho plata para pagar. Ai, Senhor, e se queda-te aí, Mireina, estancada para sempre, porque Deus quer fazer obras em tu vida, pero você não crê. Aí está esperando um milagre de Deus, pero não tens coragem de dar o primeiro passo em fé. Mira, toda manifestação em tu vida, ou todo milagre, toda materialização, a forma que você quer amar, ok? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Se eu consigo ver de olhos cerrados, eu em algum lugar ou fazendo algo, é porque eu em esta terra puedo realizar. Os homens mais ricos da face da terra ensinam: tudo que podes ver em tu mente, puedes criar. Tudo que nós outros temos em la mano, por exemplo, esse telefone que está aqui hacia delante de mim. Existia teléfonos há 30 anos atrás? Não. E como que existe telefone hoje? Porque um dia um ser humano imaginou um aparato que podia falar através dele. E depois esse ser humano começou a dibujar. E depois esse ser humano começou a executar. Pero primeiro esse ser humano idealizou, viu, pensou, imaginou e desejou ver. Eu quero ver, eu vou fazer, eu quero ver meu sonho realizado, eu quero ver. Então, tu puedes. Eu estou aqui com a Reina linda, maravilhosa, que é... Ai, amiga, me olvidei tu nome. Cookies and Friends. Escreve tu nome, Reina, minha aluna maravilhosa. Para mim, Mireina, tu eres um exemplo maravilhoso. Você começou com galetita, tortitas, começou com postre em vaso aí em Venezuela. E eu vejo que hoje você já está dando classes. Em que? 2 anos? 2 anos e meio? E lá, tica, de 5 anos atrás, que nem sabia que ia ser, não empreendia em nada, e um dia tuvo a coragem de empreender. E hoje, a Jocelyn Flores, linda, e a tu canção que eu uso todos os dias, que você disse com tu esposo para mim, graças. Meu amorzito, eu tenho literalmente muita admiração por ti, porque veio, não sei se você continua, pero se continua dando tus classes, continua, abre um espaço, que Deus prospere grandemente em tu vida. Pero não há que esperar ter uma escola para dar classes. Juana, um beijo para ti. Então, Mireina, Mireina, listo, Lore, vá com Deus, já? Pois é, sim, prof, 2 anos e meio. E 2 anos e meio já começou a dar classes. E aí é outra forma de ensinar. Deus te vai bendizendo financeiramente de outra forma.
Então, o recado de hoje, Mireina, é que tienes que poner em prática e crer. Tienes que executar. Graças, prof. Se amanhã tem um taller de ninhos. Amém. Excelente, Mireina. Então, o que passa? Quando você está estancada por muito tempo, é porque há dúvidas, há indecisões, você não sabe se vai funcionar, você começa a pensar que está difícil, que isso não é para mim, porque vou esperar. E Mireina, não existe espera. Todas as pessoas que esperam quedam estancadas. O que você tem que ter é sempre ter a esperança. Que é esperança? Esperança é crer e movimentar-se. Crer e movimentar-se. E mesmo que as situações hoje não está da forma que você deseja, não é porque não é para ti, Mireina, é que você atrai lo que eres. Eu falei isto ayer em la classe. Você atrai lo que eres. Então, se você eres uma pessoa triste, escassa, com dificuldade de crer que as coisas vão passar, se você é uma pessoa que reclama muito, se você é uma pessoa que dúvida, se você é uma pessoa que só sonha, pero nunca haces, então você vai atrair pessoas assim hacia ti. Igualito, se você é uma pessoa muito escassa e vende a partir da escassez, da dificuldade, você também vai atrair clientes para tu negócio que só reclama. Por isso que eu falei ayer, que é bendecir tu palavra, bendecir tu vida, bendecir tu dia. Tudo empieza em el início del dia. Empieza el dia bendecendo a ti, a tus clientes, a tu família. E para de maldecir, porque maldição é maldecir. Então, quando que é maldecir? Quando você reclama, ok? Então, quando você empieza a reclamar de todo, da economia, de tu casa, de tu filho, de tu esposo, mira, nada está tão mal que não pueda empeorar, ok? Vou repetir, nada está tão mal que não pueda empeorar. Então, para de reclamar, porque se você está reclamando da situação, mira, recorda o que Deus disse, ou Jesus ensina em la parábola de los talentos. Aquele que sabe multiplicar os talentos, mais talentos vai ter, mais dinheiro. A pessoa tem um talento e consegue multiplicar. E aí Deus vê que ele consegue gestionar o talento que tem, que é um, que é dois, e multiplica. Então, aquele que tem, mais será dado. Então, aquele que tem fé, aquele que executa, aquele que trabalha, aquele que hace, aquele que ajuda, aquele que sirve, aquele que multiplica, aquele que crê, mais será dado. E para dar mais dinheiro e multiplicar a vida dessa pessoa financeiramente, Deus vai enviar mais problemas. Então, problemas em nossa vida significa bendições. Porque quanto mais problemas eu resolvo em minha vida ou na vida de outras pessoas, mais eu sou capacitada, mais conhecimento tenho, mais experiência tenho, mais habilidade tenho. E se tenho mais habilidade, mais dinheiro eu hago, mais Deus multiplica em minha vida, mais problemas Deus me envia. E quanto mais problemas eu resolvo, mais dinheiro eu ganho, mais inteligente me quedo, mais capacitada eu sou. Entendeu? Agora, se eu tenho um pequeno talento, que é fazer uma tortita, que é empreender, pero como eu tenho um cérebro pequeno, doido, penso que não sou capaz, só visualizo a realidade,
La realidad te diz que tu não puedes. La realidad te diz que há crises. La realidad diz que aqui os vecinos são pobres. La realidad diz tudo que você vê com os olhos e toca é, digamos, o mundo real. Pero o que está guardado para ti, tus olhos não podem ver. Tem que cerrar os olhos e imaginar, e ver e visualizar. E quando você abrir os olhos, você vai negar tu realidade. Porque o que Deus tem preparado para ti está aqui. Está guardado em segredo solo para ti. Por isso é muito importante você não compartilhar tus sonhos. Por isso é muito importante você não dizer para as pessoas a promessa que Deus tem para ti. Por isso é melhor não dizer quais são tus logros enquanto você está executando. Não mostrar tu casa enquanto você está construindo. Não dizer para nada, para não ter envidia. Porque este mundo visual aqui que estamos é malo. Ele está contra ti. O que está junto contigo e contigo é Deus que vive dentro de ti e te conhece. Então, se você aqui com boca cerrada, visualizando, crendo, vou lograr, porque há um Deus poderoso desde mim, dentro de mim, que dijo, tu puedes, tu és la elegida, tu fuiste preparada e selecionada para isto. Pare de dudar, creia, executa, haga. Que a partir do momento que você começar a ser sem dudar, vas a funcionar. E se isso é envidia, estancamento, sim. Quando você empeça, cuidado, porque a envidia também vem da própria casa. Muitas vezes vem de tu esposo, vem de tu mamá, vem de tu suegra, vem da família, vem da melhor amiga, ok? Se você está pensando que o problema é o desconhecido, não é não. Não é o desconhecido, é o conhecido. Se Deus te deu um sonho na promessa, muitas vezes caia-te, hasta com tu esposo. Sabe por quê? Porque a promessa é para ti. E quando você vai dizer hacia ele, ele vai dizer, deixa isto. Não, isso não funciona, isso não vai dar certo. Não te creio. E aí é a semelhita del mal implantada dentro de tu promessa. Não haga isto, seja inteligente. Se você viu, visualizou e sente em tu coração que é para ti, empeça, boca cerrada, trabalha, creia, afirma, e eu puedo, e eu consigo. Tudo puedo em aquele que me fortalece. Todas as coisas prosperam para o bem daquele que ama a Deus. E o que é? Todas as coisas prosperam para o bem daquele que ama a Cristo. E Cristo vive dentro de ti. Todas as coisas prosperem para ti que crê. Todas as coisas prosperam para ti que executa. Todas as coisas prosperam para ti, entendeu? Que não duda. Já? Então, é isso, minhas meninas. A palavra de hoje, eu quero assim que você tem que ter muita fortaleza e mira, todo que aparecer negativo hacia delante de ti, que tens que fazer? Não creia, nega, eu nego, porque Deus tem algo melhor para mim. E literalmente, chicas, eu digo para vocês, não é como eu leio a Bíblia, né, ou leio um livro e passo para ti informações. Não, eu executo em minha vida. E Deus vai cambiado minha vida tremendamente. Deus vai prosperado minha vida grandemente. Chicas, e eu também tenho minhas tormentas, eu também tenho minhas tempestades. Pero as tempestades e as tormentas são para você aprender mais, se quedar fortalecida, ter mais aprendizagem. Porque como que nós outros vamos evolucionar se a vida é tudo igual? Então, se Deus envia problemas, Deus envia dificuldade, e cada vez que Deus te enviar um problema, agradece, tenha gratidão e diz, eu vou vencer, porque Deus está comigo. Que tenho que aprender com esta experiência? Que Deus está querendo dizer com esta situação em minha vida? Que tenho que ver aqui que não estou vendo em minha vida? Que está me retrasando? Que está me estancando? Por que estou assim? Porque assim não sou.
Abre os olhos, empieza a autoanalisar-se, empieza a avaliar-se, empieza a ter percepção. Opa, o que passou este mês? O que hice de diferente? Por que estou assim nos últimos 3 meses? E eu não sou assim. Por que passou isso comigo? E você vai, ora Deus, Senhor, ajuda-me. Ponga consciência e ponga luz nessa situação que está meu negócio agora para que eu pueda ver o que está passando. Senhor, envia-me pensamentos, estratégias que puedo fazer. Senhor, envia-me pessoas que podem contribuir com meu negócio. Senhor, envia-me clientes que eu estou aqui disposta a atender e a trabalhar. E sempre estar com este pensamento. Eu tenho certeza absoluta, se você pôr em prática o que ensinei ayer e executar o que estou dizendo hoje, Mireina, não há como não funcionar. Ah, prof, eu pensei 2 dias. Não é 2 dias e não cambiou nada. É todos os dias, é uma semana, é 15 dias, 1 mês, 2 meses. E vai cambiar. Eu tenho certeza absoluta do que estou falando, porque cambiou minha vida. E quando eu também me veio dentro de uma tempestade, eu recordo, porque às vezes também me olvido que sou a hija elegida de Deus. Deus está comigo, e se está comigo, quem será contra mim? Não olvide jamais de isto. E tudo é passageiro, tudo está de passagem, enquanto em tu vida também. Então, às vezes que você estiver muito mal, assim que estiver triste, regala-te um dia de fazer nada, regala-te uma caminhada, regala-te um almoço, uma comida rica, come e eche na cama e vá dormir e descansa em Deus. Porque também você quedar aí, tenho, não vai cambiar nada. Muitas vezes é tu corpo pedindo, regala-me um tempo para mim. Tu dolor é tu corpo pedindo, mira-me, escuta-me. Estou dando uma enfermidade para ver se você mira-me. Tu corpo está pedindo atenção para você que está enferma. Dá-te, regala-te um tempo, regala-te umas horas, dorme até mais tarde, descansa um dia e para de pensar solo em las ventas, porque quando você empieza a amar-se, a cuidar-se, a dar mais atenção, sabe de onde vai refletir? Vai refletir em tus ventas. Os clientes vão aparecer, as ventas vão melhorar, porque você decidiu primeiro amar-se, cuidar-se um pouco mais, te regalar um tempo, ok? Então, vou ler aqui lá, amiga. Quero dizer que se a gente supera lo valioso que é esta informação que está regalando, começará já a aplicá-la e sua vida cambiará para bem. Exato, Jocelyn. Eu também concordo plenamente. Não sei se todos entenderam o que eu quis ou dije aqui em essa charla de hoje. Mas para quem entendeu, Deus tem milagros, promessas grandiosas, ok? Então que seu dia seja bendizido por Deus. Comparte esta live, por favor. Terminando aqui, eu vou gravar esta classe que é da gravada. Vai nos comentários, põe nos comentários, porque eu quero que as chicas leiam para que mais pessoas podem estar aqui comigo todos os dias, porque de verdade eu sou um instrumento utilizado por Deus para cambiar tu vida, para ajudar-te, ok? Então, para quem ligou o recadito de hoje, ligou. E quem não entendeu, mira de novo, ok? Graças, prof, por suas palavras, traem uma nova visão em nossas vidas. Você é um instrumento de Deus. Graças. Mil graças. Beijos, Beatriz. Você entendeu muito bem. Então, nos vemos amanhã, 6h30 da manhã. Ahorita vou levar meus filhos na escola. Depois vou ao ginásio. E hoje temos classe em vivo. Eu vou ensinar uma decoração linda, maravilhosa. Vou ensinar meu buttercream também para vocês aprenderem. E vai nos comentários e comenta já. Eu vou deixar esta classe gravada.
Graças, Ochoa, que Deus te bendiga também, tem um sonho lindo, ok? Marbella, belas reflexões, milhão de graças por todos. Feliz dia, bendiciones, tchau, tchau.